Olá, meus amigos e minhas amigas. A Rússia iniciou a produção em série de abrigos móveis contra bombas, capazes de proteger contra uma variedade de ameaças, incluindo aí ondas de choque, radiação e uma explosão nuclear. O que isso significa? O Instituto de Pesquisa do Ministério de Emergência afirmou que o abrigo chamado de CUBE-M pode oferecer proteção por 48 horas contra esses e outros perigos naturais e artificiais. Esse anúncio da produção em série de abrigos móveis pela Rússia, com capacidade de proteger contra uma ampla gama de ameaças, incluindo ondas de choque e radiação nuclear, é um reflexo das tensões globais crescentes e da sensação de vulnerabilidade que começa a pairar sobre a população e sobre os governos. Esses abrigos, chamados CUBE-M, são projetados para oferecer proteção por até 48 horas contra perigos variados. Eles protegem de explosões de armas convencionais até produtos químicos perigosos e incêndios. Na prática, eles se parecem com aqueles contêineres reforçados e possuem 2 módulos, um espaço para 54 pessoas e um bloco técnico. Agora, que mensagem que a Rússia está transmitindo ao priorizar essa produção? Afinal, abrigos como esse geralmente não são desenvolvidos para uso cotidiano, mas para situações de emergência extrema, cenários de guerra total ou desastres nucleares. É inevitável perguntar se isso reflete um planejamento preventivo ou se é um sinal das percepções russas sobre a direção que o mundo está tomando. E no que temos visto nos últimos 2 dias mostram realmente que as coisas estão ficando cada vez mais tensas. E por falar em tensão, depois de autorizados pelo presidente Biden, a Ucrânia lançou pela primeira vez os mísseis ataque-MS americanos contra o território russo. O uso dos mísseis americanos pela Ucrânia acabou causando repercussão. Esses mísseis, que são de mau alcance enviados para o Washington até agora, foram usados em um ataque a Briansk, território russo. Bom, a Rússia afirma que interceptou 5 dos 6 mísseis, mas um atingiu uma instalação militar gerando um incêndio sem vítimas. Já a Ucrânia diz que destruiu um depósito de armas com explosões secundárias, comprovando o sucesso da ação. O ponto é que Moscou não considera isso só mais um ataque. Putin e Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, que por acaso está aqui no Rio de Janeiro, disseram que o uso desses mísseis representa um sinal claro de que o Ocidente quer realmente escalar o conflito. Lavrov afirmou durante a sua visita ao Brasil que sem o apoio direto dos americanos seria impossível operar esses armamentos de alta tecnologia. E é claro, isso acaba reforçando a ideia de que a OTAN e os Estados Unidos estão de fato envolvidos diretamente na guerra. Agora, o que chama a atenção, é que no mesmo dia desse ataque, Putin assinou uma nova doutrina nuclear. Essa atualização, ela reduz os critérios para que a Rússia considere o uso de armas nucleares, incluindo respostas a ataques que ameacem a integridade territorial do país. Apesar disso, Lavrov tentou aliviar o tom hoje, dizendo que a Rússia mantém sua posição de evitar uma guerra nuclear e que as armas nucleares continuam sendo apenas um instrumento de dissuasão. Ele até comparou a nova doutrina russa com a dos Estados Unidos, que também permite o uso de armas nucleares em cenários amplos, como o de garantir o sucesso em uma operação ou, preste atenção nessa, encerrar uma guerra em termos favoráveis. Bom, o clima está cada vez mais tenso, mas ao mesmo tempo, pela fala de Lavrov, dá para perceber uma tentativa de balancear a retórica. Será que esse equilíbrio é um sinal de que ainda há espaço para negociações ou estamos vendo um novo patamar de riscos no conflito? Enquanto isso, na Europa, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, fez declarações importantes sobre como os países da União Europeia estão lidando com o apoio a Kiev. De acordo com Sikorski, os maiores países da União Europeia estão dispostos a assumir uma parcela maior no apoio militar e financeiro à Ucrânia. Vale lembrar, que a Polônia já está gastando 4% de seu PIB em defesa. Um número bem expressivo, na verdade o dobro do que é exigido pela OTAN. E Sikorski já apontou que outros países precisam fazer mais para alcançar esse nível de comprometimento. Durante uma coletiva de imprensa em Varsóvia, ao lado de outros ministros europeus, ele destacou que a cooperação entre Europa e Estados Unidos é importantíssima para a segurança e prosperidade da comunidade euroatlântica. Segundo ele, só com laços transatlânticos fortes será possível enfrentar as crescentes ameaças vindas da Rússia e de outros países. Ele também chamou a atenção para a necessidade de uma distribuição mais equilibrada dos custos de segurança entre os membros da OTAN e reforçou que a Europa precisa assumir mais responsabilidade pela sua própria proteção. Outro ponto que ele levantou também, foi as discussões com a ex-primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas,
que em breve vai assumir o cargo de alta representante da União Europeia para assuntos externos, substituindo o Josep Borrell. Eles conversaram sobre aumentar o apoio à Ucrânia e Sirotsky expressou gratidão pela disposição dos maiores países da União Europeia em aumentar essa ajuda. O Reino Unido, por exemplo, deixou claro que vai continuar defendendo o envio de apoio à Ucrânia. O primeiro-ministro britânico foi firme e disse que Putin não pode vencer essa guerra. Ele ainda foi questionado sobre o fornecimento de mísseis Storm Shadow para ataques em território russo. E sabe o que ele respondeu? Disse que o Reino Unido dará à Ucrânia o que for necessário pelo tempo que for necessário, mas que não irá discutir questões operacionais. Qual seria a razão para isso, gente? Ele explicou que qualquer detalhe dado publicamente só beneficiaria Putin e prejudicaria os esforços ucranianos. Aqui no Rio, durante o G20, ele se reuniu com líderes de peso como Xi Jinping, Moody e Biden, e reforçou a necessidade de mais apoio à Ucrânia. Segundo ele, essa guerra não afeta só os ucranianos, mas o mundo todo. Por isso, ele disse que é vital colocar Kiev na posição mais forte possível para vencer. Mudando apenas o palestrante, Zelensky discursou no Parlamento Europeu, marcando o 1000º dia desde o início da guerra em fevereiro de 2022. E ele também fez um discurso na Verkhovna Rada, que é o parlamento ucraniano. O tom foi de determinação, parece que ele está bem animado. Ele deixou claro que momentos decisivos estão por vir no próximo ano e que ninguém deve duvidar da resiliência da Ucrânia. Segundo ele, o que está sendo decidido agora é quem vai prevalecer, o povo ucraniano ou o inimigo. E ele ainda ampliou a visão, dizendo que isso afeta todos que querem viver livres sem serem subordinados a ditaduras. Zelensky comentou que a Ucrânia alcançou o maior nível de proximidade com a União Europeia e a OTAN desde a sua independência, e que esse é um marco importante, especialmente no momento tão delicado da guerra. Ele disse que toda a estrutura necessária para avançar no processo de negociação com a União Europeia já está pronta e que a adesão à OTAN é um direito vital para o futuro do país. Esse ponto, como vocês sabem, é um dos mais sensíveis em todo o conflito. A Rússia vê isso como uma espécie de linha vermelha. Bom, gente, nessa parte final eu vou falar um pouco sobre minhas percepções em relação à situação do conflito e sobre as perspectivas à frente. Tudo acaba girando em torno de Donald Trump voltar à presidência dos Estados Unidos. Há muita discussão sobre como isso pode impactar o apoio americano à Ucrânia e as negociações com a Rússia. E para não ir muito longe, basta percebermos como a escalada dos últimos dias tem sido resultado exatamente disso, do efeito Trump. Uma escalada agora poderia levar à situação de não retorno, em que uma resposta dos Estados Unidos contra a Rússia seria obrigatória, independente de quem estivesse governando em Washington. Não é por acaso que o próprio Trump teria aconselhado Putin a não escalar o conflito até a sua posse. De acordo com algumas análises, Trump não parece ter um grande plano para a Ucrânia. O instinto dele, segundo dizem, é evitar se aprofundar ainda mais no que ele pode entender como um desastre iminente por lá. Algumas pessoas ao redor de Trump estariam aconselhando algo como: olha, a Ucrânia não deu certo, temos problemas mais importantes na China, no Oriente Médio e até aqui nos Estados Unidos. Vamos limitar os danos, talvez restabelecer algum contato com os russos e reduzir o envolvimento americano. E mais, gente, eles poderiam dizer até aos europeus e aos ucranianos que se eles quisessem continuar a guerra, eles poderiam continuar por conta própria. Agora, o ponto principal é que mesmo que Trump quisesse negociar uma saída para o conflito, seria necessário aceitar condições que a Rússia já deixou claras. Moscou exige que a Ucrânia seja neutra, sem relações de segurança com o Ocidente, e que os territórios ocupados, incluindo a Crimeia e os 4 oblastes, sejam reconhecidos como russos. Isso seria apenas para iniciar as negociações. Será que Trump ou qualquer outro líder ocidental aceitaria algo assim? Bom, difícil imaginar. Além das questões políticas, há também uma percepção de que, mesmo que Trump ou outra liderança ocidental quisesse negociar, seria muito difícil encontrar um ponto de consenso entre as partes. Por exemplo, mesmo que as negociações começassem, Putin deixou claro que não aceitaria menos do que a neutralidade completa da Ucrânia em relação ao Ocidente e o reconhecimento das anexações de territórios. Do outro lado, tanto a Ucrânia quanto os Estados Unidos dificilmente aceitariam essas condições. Aí surge uma questão importante. Será que essas conversas levariam a algum resultado prático? Muitos acreditam que não. Outro ponto que poderíamos levantar é que mesmo se Trump reduzir o apoio à Ucrânia, isso não resolve o problema. Os ucranianos estão em uma posição difícil no campo de batalha, enfrentando desgaste militar e humano.
Caso os Estados Unidos retirem parte do apoio, pode acelerar a perda de território para a Rússia e levar a um possível colapso do exército ucraniano. Mas, ao mesmo tempo, isso também pode levar a um conflito congelado, onde as linhas de frente ficam estáticas, mas a guerra continua com tensões constantes. E aí tem uma outra questão importante. O que aconteceria se a Ucrânia colapsasse antes ou depois de Trump assumir? Alguns acreditam que, se o colapso ocorrer antes, ele estaria livre desse peso político. Mas se acontecer depois, as críticas recairiam diretamente sobre ele, com acusações de que foi sua política de corte de apoio que levou à derrota da Ucrânia. Se formos pensar no cenário de um conflito congelado, como muitos especialistas sugerem, isso provavelmente criaria um ambiente de tensões permanentes, semelhantes ao que aconteceu com os acordos de Minsk. Lembram? Lá em 2015, as linhas de frente foram congeladas no Donbás, mas com o tempo o Ocidente continuou apoiando militarmente a Ucrânia, e isso acabou culminando no conflito atual. Muitos temem que algo parecido aconteça de novo. Por outro lado, há quem argumente que um congelamento das linhas de frente, com algum tipo de compromisso de que a Ucrânia não entraria na OTAN por um período de 20 anos, poderia dar um respiro para ambas as partes. Mas será que isso seria suficiente para convencer os russos? Eu acredito que não. A Rússia, especialmente depois de todo o custo humano e militar dessa guerra, parece mais inclinada a consolidar suas conquistas territoriais e garantir que a Ucrânia não tenha capacidade de se rearmar no futuro. Outro ponto importante que surge é a falta de confiança entre as partes. Moscou deixou claro que não acredita mais nas promessas do Ocidente. Eles citam os acordos de Minsk e as negociações em Istambul como exemplos de como sentem que foram enganados. Isso acaba reforçando o incentivo para que a Rússia avance o máximo possível agora, tentando tomar mais território e enfraquecer a Ucrânia ao ponto de torná-la um Estado incapaz de representar qualquer ameaça futura. E do lado ocidental, há uma divisão. Alguns países, como o da Europa Oriental, defendem uma postura mais dura contra Moscou. Outros, especialmente os países da Europa Ocidental, começam a demonstrar sinais de desgaste, tanto econômico quanto político, devido aos altos custos do apoio à Ucrânia. Isso não é só uma questão militar, nós estamos falando do impacto econômico, político e até social, considerando a pressão de eleitores que questionam por quanto tempo isso vai durar. Nos Estados Unidos, a situação também é delicada. Trump, ao retornar à presidência, pode pressionar pela redução do apoio à Ucrânia, como já deu indício de que vai fazer. Mas isso não resolve o problema maior, os interesses estratégicos americanos na Europa. Se os Estados Unidos recuarem, o peso recai sobre os europeus. E será que eles têm capacidade ou vontade de sustentar a Ucrânia sem a liderança americana? Parece bem improvável, né? Do lado russo, os incentivos para continuar avançando são claros. Como Lavrov mencionou em uma ocasião recente que comentamos em um dos vídeos do canal, Moscou acredita que qualquer promessa do Ocidente não será cumprida. Isso inclui compromissos de não expansão da OTAN ou congelamento das linhas de frente. Assim, a Rússia pode tentar conquistar mais território agora, especialmente em áreas estratégicas como Odessa, transformando a Ucrânia em um estado ainda mais fragmentado e enfraquecido. O problema é que, mesmo se Moscou conseguir atingir esses objetivos, as consequências podem ser difíceis de lidar. Um conflito congelado poderia trazer instabilidade não só para a Ucrânia, mas para regiões vizinhas, como Moldávia e até parte da Europa Oriental. Isso seria um cenário de tensão constante onde qualquer incidente pode reacender o conflito. Será que algum acordo de paz seria possível? Há quem defenda uma solução tipo coreana, né? Ou seja, congelar as linhas de frente e manter a Ucrânia fora da OTAN. Mas isso depende de muitas concessões de ambos os lados. A Rússia teria que aceitar não tomar mais territórios, enquanto o Ocidente e a Ucrânia precisariam reconhecer, ao menos tacitamente, o controle russo sobre áreas ocupadas. Será que isso é viável politicamente? Tanto para Kiev quanto para Moscou parece improvável. Outro ponto ainda seria limitar o tamanho e o poder do exército ucraniano, algo que Moscou provavelmente exigiria para evitar que o país se rearmasse no futuro. Mas isso deixaria a Ucrânia ainda mais vulnerável, algo que Zelensky e seus aliados dificilmente iriam aceitar. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.